59. O que ela diz? Origem e memória das universidades medievais. De acordo com o texto, o legado das universidades medievais torna-se relevante patrimônio histórico-cultural. Por quê? Porque, basicamente, as universidades medievais, no contexto da Idade Média, também chamada Idade das Trevas, é imaginada de uma forma, é contada como Idade das Trevas do ponto de vista europeu, do ponto de vista iluminista. Tanto que iluminismo significa tornar, né, dar a luz, né, ao conhecimento. Então, esse conceito da Idade Moderna queria colocar a Idade Média como uma era obscura, porque é uma era muito pautada na religiosidade. Os filósofos ali daquela época, São Tomás de Aquino, São Agostinho de Hipona, eram filósofos religiosos. Então, os iluministas quiseram colocar e impor essa visão de que a Idade Média é a Idade das Trevas. Isso a prova do Enem vai trazer como contraponto, porque a Idade Média foi uma época de obscuridão, não teve ciência, está errado, porque foi na Idade Média que surgiram as primeiras universidades medievais. E universidade tem papel de transmitir conhecimento, de levar tradição, mas também de desenvolver conhecimento científico, técnica de escrita, técnica de argumentação. Mencionava os livros. Nas universidades medievais existiam apenas livros religiosos? Não, todos os livros estavam ali nas universidades medievais. Havia o índex, sim, depois é criado o índex, livros que eram proibidos, né? Índex proibitório. Tinha alguns livros que eram proibidos pela Igreja Católica, mas centenas, milhares de outros livros não eram. As instituições que a Idade Média nos levou são um valor maior e mais imperecível que suas catedrais. As universidades são nitidamente uma instituição medieval, tanto quanto a monarquia constitucional ou os parlamentos ou o julgamento por meio do júri. As universidades e os produtos imediatos das duas atividades constituem a grande realidade da Idade Média na esfera intelectual. De acordo com o texto, os legados das universidades medievais tornam-se relevante patrimônio histórico cultural por adotar um currículo padronizado? Não, elas tinham um currículo padronizado, mas isso pode até hoje, isso não é o legado delas, né? Letra B, rejeitar ideologias e costumes orientais, isso não é um legado das universidades medievais, né? Inclusive, rejeitar o costume oriental é algo que não é como legado, é algo que é visto como não ser feito, porque a gente tem que integrar os costumes, né? Integrar a cultura. Possuir organização e função mercantil, as universidades medievais não tinham tanto função mercantil. Letra D. Transmitir técnicas em valores ecumênicos. Cuidado, tá? Muita gente erra isso. Pessoal, não associe a Igreja Católica, tá, com culto ecumênico, porque culto ecumênico envolve união, tá? União de religião. E a Igreja, ela não faz culto ecumênico, tá? De unir religiões. Culto ecumênico acontece na medicina, sabia? Na medicina, quando a gente vai se formar, a gente tem um culto ecumênico, sabia disso? O culto ecumênico na medicina, que nem todo mundo precisa participar, né? Mas a maioria das vezes a maioria participa. Basicamente é um culto, uma celebração, onde reúne todos os alunos e reúne basicamente todas as religiões. Então senta um pastor, senta um padre, senta um líder espírita, um líder de candomblé, sentam todos juntos, em um só lugar. E aí basicamente é feita um discurso, uma celebração, para que todos os médicos ali sejam médicos que vão trabalhar com diversidade, respeitando, independente da sua crença. Ou seja, cada um tem a sua crença, mas todos sentam no mesmo local e fazem, basicamente, uma conversa, né? É feito todo um... como é que eu posso dizer? Todo um movimento ali de respeito à diversidade e à religião. Então, independente da sua crença, você saber conviver com uma outra crença, uma pessoa ali junto de vocês, né? Não é bem o juramento de Hipócrates, assim, é o culto ecumênico, né? Que chama. Tem um culto ecumênico na medicina. Toda a faculdade de medicina eu acho que faz. Tá? É um culto que acontece depois que a gente vai se formar, antes da grande formatura, né? Que é basicamente um culto onde une todas as religiões e todos os alunos da turma. Entendeu? É o culto ecumênico. Não era só pro catolicismo. Tem gente que pensa que o culto ecumênico é só a religião católica, mas não é. Vai todas as religiões ali. Inclusive, até mesmo quem é ateu vai. Tem um colega meu que é ateu e tava lá no culto ecumênico, entendeu? Porque, basicamente, é um culto que une todas as religiões. Então, ecumênico significa união de religião. Então, une todas as religiões, tanto quem tem fé e quem não tem, como um símbolo de respeito, entendeu? É como se fosse um movimento da contemporaneidade que diz que, por mais que você tenha uma visão oposta ou uma visão que não é da mesma religião, nós se respeitamos, entendeu? É como se fosse essa visão que é trazida, entendeu? E isso acontece, inclusive, dentro de uma igreja católica, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, foi numa igreja ali do centro, né? Foi na igreja católica ali do centro. Então acontece dentro de uma igreja católica, tá? E aí ela é ministrada pelo padre ali da igreja católica ali, ele cede o local ali pro culto ecumênico e reúne todas as religiões. Tá? Isso acontece, eu acho, em quase todas as faculdades. Letra E. Agregar tradição e conhecimento? Sim, aqui é o grande fundamento, tá? Aqui é o grande fundamento, tá? Do legado, né, das igrejas medievais.
Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.